hoje uma reunião de oração, onde o Espírito Santo se faz presente em nossa santa reunião de oração. E nós dedicamos toda a nossa reunião ao Espírito Santo do Pai. Por isso, a sua presença é de grande valor para que os anjos que já estão aqui entre nós possam fazer-se felizes, cada um de nós, para que nós possamos superar as dificuldades que surgem em nossa vida, no transcorrer do nosso labutar durante o dia, durante a semana. Nesta reunião é onde nós viemos buscar força para poder superar os obstáculos da vida. Aproveitando também este momento, eu apresento a minha saudação aos nossos amigos internautas que estão conectados conosco ou irão conectar logo mais, lá no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na estrada, muitas vezes, no seu carro, aonde estiver, mas estejam conectados com o nosso site. O nosso desejo é que sejam abençoados por Deus, o nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela nossa Mãe Maria Santíssima, bem como também pelo nosso profeta, Santo Irmão Aldo, como a nossa querida e santa avó. Sendo assim, estimados irmãos, desejo boas-vindas aos nossos irmãos que deixaram os seus afazeres em casa, para nesta noite, unidos numa só fé e num só Espírito, podermos prestar o nosso culto de adoração a Ele, Deus, e ao seu Divino Espírito Santo. Por isso, neste momento, convido os que estão assentados e puderem se colocar em pé, para todos juntos darmos início cantando o hino intitulado Igreja Forte, de número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arca, sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Oremos. Ó Deus, nosso bondoso Pai, a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, Deus da misericórdia, Deus da consolação. Aqui se encontra uma pequena parte dos teus filhos diante deste altar, para louvar e glorificar o teu nome. Pai bendito, através da nossa fé e da nossa oração, nós nos aproximamos do seu altar, onde o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre a nossa santa reunião. Reunião a qual nós dedicamos inteiramente ao Senhor e ao Divino Espírito Santo do Pai. Agora eu peço que o Senhor, junto com o seu Filho amado, nosso Divino Mestre, possa tomar conta de todo o trabalho desta santa reunião, que aqui nós estamos para louvar, glorificar, bendizer e agradecer o Senhor, mas também para buscar as suas bênçãos, ó Deus, as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima,
da nossa querida avó e do nosso querido profeta santo irmão Aldo. Toma conta do trabalho dos obreiros, das diaconisas, a presença dos nossos irmãos membros, o trabalho deste coral. Belíssimas mensagens prepararam para nós nesta noite e junto todos nós vamos louvar, glorificar e bendizer o teu nome, ó santo irmão Aldo. Eu peço também que o Senhor possa abençoar os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando ou que irão acompanhar logo mais. Dê a eles a sua bênção, dê a eles a sua inspiração para entender a mensagem de Jesus, do Consolador e do Profeta, que é o Senhor, santo irmão Aldo. Toma conta do trabalho deste púlpito, para que logo mais nós vamos meditar na mensagem que está neste boletim, significado da oração, o valor da oração, o valor da reunião da Igreja Apostólica, reunião de oração. O Senhor, ó santo irmão Aldo, dá inspiração a cada ouvinte, tanto os que estão aqui no templo como aqueles que estão nos acompanhando, para que nenhuma dúvida fique pairada em seu coração. Santo profeta irmão Aldo, declaro em teu santo nome esta santa reunião iniciada. E assim louvamos, bendizemos e agradecemos o Senhor, a Mãe Virgem Maria, a querida avó, nosso Consolador. Por isso, nosso louvor, adoração e gratidão, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino intitulado Espírito Santo de Deus, número 82 do nosso inário. Apostólica
amados, nós temos uma mensagem de um valor muito grande para esta santa reunião. O título da mensagem é O Poder da Oração em União. Por isso, estimados irmãos, nós vamos meditar nesta mensagem quando nos fala o seguinte: a oração é uma das maiores dádivas que Deus concedeu ao ser humano. É por meio dela que nós aproximamos do Criador. Abrimos o coração e estabelecemos comunhão com Ele. Orar é falar com Deus e com os seus santos, mas também é ouvir suas vozes em nosso íntimo, recebendo direção, consolo e força. É o momento em que expressamos nossos sentimentos, pedidos, agradecimentos, louvores e adoração, reconhecendo que Deus é o Senhor de nossas vidas. O apóstolo São Paulo é um dos maiores exemplos de perseverança na oração. Ele nos ensinou que devemos orar em todo o tempo, sem cessar, tanto nos momentos de alegria quanto nas horas de tribulação. Sua vida é marcada por uma profunda experiência espiritual. Antes, perseguidores dos cristãos, Saulo, cidadão romano e judeu, teve sua vida transformada ao encontrar Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Envolto por uma grande luz, ficou temporariamente cego, mas recuperou a visão após 3 dias, quando Ananias, servo do Senhor, orou por ele e o batizou. A partir desse encontro, tornou-se o Paulo, o apóstolo fervoroso, fiel, seguidores de Cristo e incansável anunciador do Evangelho. Desde então, São Paulo viveu em constante diálogo com Deus, sustentado pela oração e pela fé, nos ensinando que a oração é um relacionamento pessoal com Deus. Ele iniciava suas súplicas dizendo: meu Deus, demonstrando intimidade e confiança em sua carta, São Paulo afirma que Deus é testemunho do seu Espírito e da constância de suas orações. Ele nos convida a viver essa mesma realidade ao afirmar: orai sem cessar. As Escrituras nos asseguram que temos um grande intercessor, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Em Hebreus está registrado: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É por meio de Cristo que nossas orações são aceitas, pois Ele intercede por nós diante de Deus. Em nossa Igreja Apostólica, reconhecemos também a intercessão da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor. Santos formados por Jesus, cumprindo sua promessa para nos proteger, amparar e abençoar. Eles são instrumentos de Deus que fortalecem nossa fé e apresentam nossa súplica diante do trono divino. São Paulo, em seus ensinos, nos lembra ainda da importância da oração comunitária. Ele pede: irmãos, orai por nós, mostrando que a oração compartilhada é fonte de amparo e vitória. A oração não é apenas individual, mas também coletiva, sustentando os irmãos em tempos difíceis. Quantos já foram fortalecidos pela súplica da Igreja? Por isso, São Paulo exorta, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para todos os santos. A oração verdadeira deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Não é um ato de exigência, mas de entrega. É importante compreender que Deus responde às orações no seu tempo e, segundo sua justiça, muitas vezes Ele prova a nossa fé, nossa paciência e perseverança. Por isso, ao orar, devemos cultivar a fé, a humildade, a paciência e resolução. A oração sincera transforma o coração, purifica a alma e molda o caráter, aproximando-nos cada vez mais do Criador. As reuniões de oração na Igreja Apostólica são momentos preciosos em que os filhos de Deus se reúnem para clamar juntos, unir forças espirituais e fortalecer uns aos outros. Jesus afirmou: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando a Igreja ora unida, os clamores se tornam mais fortes e o Espírito Santo age poderosamente. É na oração coletiva que experimentamos a verdadeira comunhão dos santos,
sustentando uns aos outros em fé e esperança. A união em oração é também um gesto de amor e solidariedade. Quando intercedemos pelos irmãos, estamos a amar uns aos outros. Quantos milagres, quantas curas e livramentos já aconteceram em resposta às súplicas da igreja reunida. A oração sempre foi uma arma poderosa nos momentos de dificuldade. Ela fortalece a fé, traz paz em meio às lutas e abre porta de vitórias. Mas a oração não é apenas súplica, é também adoração e gratidão. Quando agradecemos a Deus pelo amparo e pelas bênçãos recebidas, reconhecemos sua bondade e fidelidade. São Paulo nos orienta: não estejai inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Assim, a oração se torna completa. Súplica, intercessão, louvor e gratidão. Jesus Cristo nos deixou o maior exemplo de oração, o Pai Nosso. Esta oração ensina equilíbrio entre súplica, adoração e submissão à vontade de Deus, ao dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Começamos exaltando e adorando a Deus, ao pedir: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Reconhecemos que a vontade divina é soberana ao suplicar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confiamos na provisão diária do Senhor. Ao clamar: perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Buscamos perdão e aprendemos a perdoar. E ao concluir: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos proteção espiritual e livramento. O Pai Nosso é uma oração comunitária. Não diz meu Pai, mas Pai Nosso. Isto mostra que a oração não é apenas individual, mas também coletiva, fortalecendo a união da igreja quando oramos junto como corpo de Cristo. Reconhecemos que somos irmãos e que dependemos uns dos outros na caminhada da fé. A oração sincera, perseverante, purifica o coração e molda o caráter. Quem ora com fé e humildade vai sendo transformado
pelo Espírito Santo, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Sempre nos ensinaram a perseverar na oração sem desanimar, pois a oração de um justo é poderosa e sempre é ouvida nos céus. Como São Paulo escreveu em Romano: regozijamo-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Portanto, a oração é o elo que nos une a Deus com seus santos e uns aos outros. É fonte de força, consolo e santificação. É arma poderosa contra as dificuldades, mas também gesto de adoração e gratidão. Nas reuniões de oração da Igreja Apostólica, os irmãos se fortalecem, os clamores se unem e o Espírito Santo age com poder. Quem ora com sinceridade e perseverança, experimenta a presença viva do Senhor, recebe paz em meio às lutas e encontra direção para a sua vida. Irmãos, nós vejamos que a oração é que nos faz vencer. Vejamos que, através das orações, grandes milagres é realizado. Mas tem um porém. Muitas vezes nós fazemos nossas orações quando estamos necessitando de uma bênção, do amparo, da saúde, da solução de um problema. E Deus, o nosso Pai, Ele atende às nossas orações no tempo dEle. E muitas vezes nós não entendemos e viemos a nos desanimar. Precisamos buscar a fé, precisamos fortalecer o ânimo, ter a paz, a paciência e a humildade, para que Ele possa agir em nossa mente, em nossa vida, em nosso viver. Precisamos abrir o nosso coração, porque, irmãos, o ser humano tem um ditado que muitas vezes prejudica a si mesmo. Ao se levantar de manhã, muitas vezes diz para si mesmo: ora, preciso me levantar tão cedo, nessa época agora tão frio, para ir ao trabalho. Vai ter tanta dificuldade, vai ter tanto problema. Amados, muitas vezes está chamando o problema para a sua vida, para o seu decorrer. Mas quando levanta-se de manhã cedo, dobra o seu joelho, agradece pelaquela noite, que foi uma noite em que se descansou, agradece pelo novo dia, pela vida que Jesus concedeu e pede: Jesus amado, vó querida, irmão Aldo, vai à minha frente ao trabalho, vai à minha frente à empresa, vai à minha frente na escola,
Amados, tudo irá correr perfeito, porque está buscando de Jesus e do Pai, através da oração e da fé. Não está lamentando pelo trabalho que irá passar, porque analisamos quantas pessoas queriam estar em seu lugar, para se levantar cedo e ir ao trabalho. Por isso, irmãos, para a oração ser ouvida e atendida por Deus, deve ser, portanto, observar todos os preceitos do Senhor para uma vida santificada. Isto que Jesus disse ao afirmar o seguinte: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires vos será feito. Então, precisa ter a humildade, a fé e a confiança. Mas Jesus foi mais além ainda quando ele disse, acrescentando mais isto: e é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim vos sereis meus discípulos. Então, irmãos, quando nós pedimos com fé em nossa oração, nós superamos qualquer obstáculo. Muitas vezes nós tenhamos um dia de luta, de trabalho, de dificuldade, de problema, mas não podemos nos desanimar, porque nós somos seres humanos e vem lutas, vem dificuldade. Para poder provar a nossa fé e para podermos vencer, precisamos buscar em oração. Muitas vezes, como eu falei domingo, lá em nosso quarto, dobrando o nosso joelho e chamando o irmão Aldo, chamando a Santa Avó, chamando Maria Santíssima, Jesus e o nosso Pai, para nos dar a solução daquele problema que surgiu naquele dia, no trabalho, na escola, na empresa. Mas precisamos ter a fé, porque diz assim: e tudo quanto pedir em meu nome eu o farei, para que meu Pai seja glorificado. No Filho, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus faz o que nós pedimos em seu nome. Ele, junto com o Pai, ele faz. Hoje nós pedimos a Santa Avó, o Consolador, e ao profeta irmão Aldo. Certa vez Jesus, com alguns de seus discípulos, estava num barco. Porém, Jesus, estava se descansando. E se levantou o grande temporal para cima do barco, de maneira que já estava enchendo o barco. Então, os discípulos chamaram a Jesus e disseram: levanta-se, grande temporal por cima do barco. Então, irmãos, estava enchendo aquele barco e eles estavam desanimados. E buscaram recorrer a Jesus, que estava se descansando naquele barco. Então Jesus se despertou e disse: Mestre, primeiro os discípulos disseram: Mestre, não se dá que nós perecemos, não se deixa nós perecer. Ele despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou
e houve grande bonança. Irmãos, os discípulos estiveram um pouco fracos na fé. Mas se Jesus não estivesse ali, eles poderiam perecer. Porque hoje nós não vemos Jesus, nós não vemos o Consolador, nós não vemos o profeta irmão Aldo, mas se nós estivermos num barco e surgir um temporal, uma tempestade e estiver enchendo o barco, nós vamos ter que orar e pedir a Ele que venha até a nós espiritualmente com o seu poder para nos ajudar. E se nós pedirmos com fé, Ele irá vir e nos ajudar. Por isso, irmãos, é que nós precisamos orar muito, com muita fé, e orar não só para nós, só para mim, só para cada um para si, mas fazer as orações em comunitária. Lógico que não é com escândalo, com gritedos, mas sim, no momento da oração, pedir para o seu colega, para o seu vizinho, para as autoridades, para a igreja de um modo geral, para o irmão que muitas vezes está hospitalizado, para uma irmã que está passando por problema com a família, pedir de um modo geral. Por isso, irmãos, Jesus disse: digo que qualquer que deixar este monte, ou disser, digo melhor, este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, se confiar e pedir, Ele irá nos conceder. Por isso, estimados irmãos, a oração é o ponto fundamental para vencermos as lutas de cada dia. Por isso, estimados irmãos, nós estamos aproximando para o momento da oração. Então, é o momento que nós vamos falar com Deus, momento em que Deus irá ouvir a nossa oração, o seu Divino Espírito Santo manifesta como está aqui neste momento, nesta santa reunião, como em todas as reuniões da Igreja Apostólica. Deus, o nosso Pai, manifesta o seu poder através de santos e anjos, mas na reunião de oração é o Espírito Santo do Pai que está. Amados, muitas vezes a gente sabe que é no dia de semana, é um dia corrido, de trabalho, às vezes trabalha longe, mas faça um esforço para chegar, porque aqui vem buscar o alimento espiritual e encontra. Nós vimos belíssimas mensagens que o coral nos apresentou, nos preparando para que nós pudéssemos meditar nesta mensagem e para que nós saímos daqui fortalecidos, porque nós estamos participando desta santa reunião de corpo, alma e espírito, porque estamos meditando em todo o trabalho da mesma. Então Deus manifesta ainda mais o seu poder. Por isso, irmãos, vamos ser vigilantes, vamos buscar a oração constantemente, vamos participar de todas as reuniões da igreja, numa união perfeita, como Jesus nos ensina, como o Santo Irmão Aldo sempre nos mostrou, e vamos seguir o seu exemplo. Não vamos nos desanimar por nada neste mundo, porque às vezes surge alguma luta, alguma dificuldade, nós pedimos a bênção dele, irmão Aldo, da avó, mas não recebemos naquele momento, porque eles estão nos provando a nossa fé, estão fazendo com que nós aumentamos a nossa santificação. E então nós, em vez de galgar o grau de santificação, nós nos desanimamos.
Às vezes não viemos à reunião porque eu queria alcançar a graça e não alcancei. Às vezes ficamos desanimados. E quando nós viemos à reunião, nós viemos buscar a paz. Quando nós vimos o nosso colega que está ao nosso lado, quando nós adentramos e cumprimentamos o obreiro que está na porta, ali nós recebemos a paz de Jesus e encontramos a solução para os problemas. Muitas vezes, como eu falei, foi um dia de luta, de trabalho e de dificuldade, mas aqui nós esquecemos de tudo e voltamos fortalecidos na fé, no ânimo, e nem mais lembramos daquele problema que passou durante o dia. Amanhã nós vamos ao trabalho fortalecido na fé. Aí nós vejamos, lá no outro dia, aquele dia aconteceu tal coisa, eu acabei esquecendo. A avó me fez superar tudo isso. Por isso, irmãos, guardem em seu coração esta mensagem. Vamos buscar a união, vamos fazer as nossas orações, vamos pedir para toda a igreja, para o ministério, para a nossa direção, para os regentes, para os músicos, para os coralistas, para os pastores, para os obreiros, para as diaconisas, os nossos irmãos diáconos e diaconisa, às vezes de muita idade, vêm até o salão para fazer a limpeza. Irmãos, isto é por uma graça da Santa Voz do Santo Irmão Aldo. Por isso, irmãos, é que nós somos vencedores, porque nós buscamos a Ele e Ele nos atende. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, para o Consolador e para a Mãe Virgem Maria, junto com o profeta Irmão Aldo, nós vencemos todas as lutas. Que a graça e a bênção desses santos recaia sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e de seus familiares. Amém. Nós estamos nos aproximando para o final de nossa santa reunião. Antes, porém, quero fazer meus agradecimentos aos nossos irmãos que compareceram em nossa reunião nesta noite. Digo que fiquei muito feliz de poder aqui estar, nesses 3 dias, junto com os nossos irmãos, aprendendo um pouco mais dos ensinos do Santo Irmão Aldo. Quero agradecer pelo trabalho realizado nesta noite, o trabalho dos obreiros, das diaconisas, o trabalho do nosso coral, nosso irmão regente, seus auxiliares, músicos e coralistas. Continue assim, estão de parabéns. Que a Santa Avó abençoe grandemente a cada um dos nossos irmãos pela dedicação no seu trabalho. Irmãos, agradeço também pelas contribuições que fizeram, pois creio que fizeram o que sentiram em seu coração. Mas eu ainda quero convidar os nossos irmãos para participar da reunião no sábado. Não deixe de não participar de nossas reuniões. Faça um esforço e venha participar. Agradeço também aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando neste momento, outros em alguns momentos mais propícios, que estiver desocupado no seu trabalho, muitas vezes, e convidá-los para que participem de nossas reuniões aqui na Avenida Generoso Marques, onde nós estamos localizados, número 1349, com reuniões aos sábados às 19 horas, domingo às 10 horas da manhã e quinzenalmente reunião como esta de oração. Agradeço também os nossos amigos que cuidam do som, que é através do seu trabalho, da sua dedicação, que nossa reunião chega até os lares dos nossos amigos internautas. Amém. Convido os que estão assentados, por gentileza, se coloquem em pé, para, reunidos, cantarmos o hino do nosso inário, ó Santa e Bendita Avó Rosa. Ó Santa e Bendita
Irmãos, terão alguns minutos para fazer a sua oração. Ao seu lado está Jesus e o Consolador. Peça o que precisar. Oremos. Amém. Agora nós vamos cantar o hino intitulado Com Amor e Reverência. Número 177 do nosso inário. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela santa honrosa querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos de santa honrosa pela santa inspiração. Louvado seja o teu santo nome pela tua santa unção. Amém. Mais uma vez o meu agradecimento em nome do Santo Irmão Aldo, pelo trabalho realizado, pela presença dos nossos irmãos, e espero voltar mais vezes aqui assim que for permitido. Irmãos, agora para finalizar a nossa reunião, vamos todos nós orar. Neste momento, se coloque em sentido de oração, que faremos a nossa oração finalizando a nossa reunião. Ó Deus, nosso bondoso Pai, a nossa gratidão ao Pai Santo por estar aqui ao nosso lado, à nossa frente, a nos abençoar, a nos ajudar e a nos proteger. Louvamos e glorificamos o Senhor, ó Pai. Louvamos e glorificamos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a querida avó, o Consolador da sua promessa, e ao Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência deste rebanho. Ó Irmão Aldo, bendito, eu peço que o Senhor possa atender esses nomes que está nesta caixa. O que eles escreveram eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor já foi ao encontro para levar saúde, para dar força, para dar união, atendendo o pedido que as mães estão fazendo e colocar aqui para vencer as lutas, ter paz, paciência no seu lar. Ó Virgem Maria, abençoa aquelas mães que estão com problema no seu lar, com dificuldade, seu esposo muitas vezes está desempregado, ou até mesmo está tendo problema com os seus filhos, mas a mãe muitas vezes no seu quarto suplica a bênção da Senhora, a inspiração para ter sabedoria para poder orientar a sua família. Atende, ó Maria Santíssima. Vó querida, Senhor, abençoa a juventude da tua igreja. O Senhor Santo Irmão Aldo abençoa as pessoas de mais idade, dando saúde, dando paz, dando prosperidade. Santo Irmão Aldo, abençoa todas as famílias da tua igreja, para que sejam famílias honradas, disciplinadas. Ó Irmão Aldo, abençoe e atende a oração que cada um dos teus filhos estão fazendo. Estão pedindo a sua bênção, estão pedindo força para vencer, estão pedindo fé e paciência e humildade para receber o que precisam na hora certa e no momento exato. Agora eu peço, abençoa toda a tua igreja, a nossa direção,
para que sejam sábios em administrar a igreja, que sejam unidos e inspirados pelo Senhor, ó irmão Aldo, porque o Senhor revelou tudo o que precisaria revelar. Agora o que nós meditamos é por inspiração. Por isso, inspira a direção para sempre enviar mensagem para fortalecer e alimentar a sua igreja. Abençoa o ministério de regentes, músicos, coralistas. Abençoa o ministério de obreiro, diaconisa. Abençoa o ministério de pregação ao Santo Irmão Aldo. Nós precisamos muito, todo o ministério da igreja precisa muito do Senhor, como o Senhor precisa de nós. E assim, ó irmão Aldo, com a certeza que o Senhor está aqui nos abençoando, eu rogo que o Senhor derrame as bênçãos para cada um dos meus irmãos. Queridos irmãos, recebam neste momento a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus nosso Senhor, nosso amado irmão, a bênção da nossa mãe Maria Santíssima, aquela mãe que cuida de cada um dos seus filhos, a bênção da avó, o nosso Consolador, mãe duas vezes, e a bênção do profeta Santo Irmão Aldo. Eles estão aqui para lhes abençoar e até mesmo realizar um grande milagre na sua vida. Irmão Aldo, ao finalizar esta santa reunião, nós expressamos o nosso agradecimento ao Senhor pela sua presença e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria Santíssima, pedindo que o Senhor nos dê uma noite de repouso, amanhã um dia maravilhoso de trabalho, com a proteção e o amparo do Senhor e do Consolador. Toda a nossa gratidão, adoração e louvor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor e até outro dia.